Bem-vindo ao Direito Interativo. Aqui você aprende direito de forma clara, prática e objetiva, com explicações didáticas, questões comentadas e conteúdos atualizados para concursos e estudos jurídicos em geral. Nosso objetivo é transformar temas complexos em aprendizado simples, direto e eficiente. Sabe, todo registro de ocorrência policial é muito mais do que parece. Não é só um documento, uma papelada, é, na verdade, uma peça vital de dados que alimenta toda a estratégia de segurança pública. E a qualidade dessa informação, é isso que transforma um simples relato em inteligência de verdade, uma inteligência que pode ser usada. E é exatamente sobre isso que a gente vai conversar hoje. A importância da qualidade no preenchimento do REDS, o Registro de Eventos de Defesa Social. Para a gente entender essa jornada do fato bruto até a inteligência, nosso roteiro vai ser este aqui. A gente começa com a base do sistema, depois vamos aprender a decodificar as ocorrências, entender por que os dados são tão importantes, ver na prática como se faz o preenchimento correto, falar de alguns casos específicos e, no final, a gente fecha com o resumo de tudo. Ok, vamos mergulhar nisso. Para começar, por que é tão, mas tão necessário ter um sistema padronizado? Afinal de contas, cada ocorrência é única, né? Só que para gerar inteligência, a gente precisa falar a mesma língua. E essa é a pergunta de $1 milhão. Pensa só, todos os dias, milhares de eventos acontecem no estado inteiro. O grande desafio é como transformar essa montanha de informação bruta em dados organizados, dados que possam ser analisados para planejar operações, para saber onde colocar recursos e, o mais importante, para prevenir crimes. A resposta para tudo isso? Padronização. E essa padronização toda se apoia em dois pilares bem fortes. De um lado, o CIDS, que é o Sistema Integrado de Defesa Social, a grande estrutura por trás de tudo. Do outro, a DIAL, a Diretriz Integrada de Ações e Operações. A DIAL, criada lá em 2005, foi a grande sacada que unificou os procedimentos para todas as forças de segurança de Minas Gerais. Ela criou a base para que todo mundo falasse a mesma língua, o que permite que dados de diferentes polícias possam ser somados e analisados juntos. Agora que a gente já entendeu a base, vamos ver como os fatos do mundo real são traduzidos para a linguagem do sistema. Quer dizer, como é que um roubo ou um acidente vira um código que o computador consegue entender e processar. O interessante aqui é essa estrutura. Pensa nela como se fosse uma grande árvore, sabe? Que vai do mais geral para o mais específico. Tudo começa com as categorias, que são representadas por uma letra e dizem qual bem jurídico foi afetado. Daí vem os grupos, as classes e, por fim, as subclasses, que vão detalhando cada vez mais o que aconteceu. Vamos pegar um exemplo prático, para isso ficar bem claro. Um homicídio. O código começa com a letra B, que é a categoria para crimes contra a pessoa. Depois vem o 01, que indica o grupo do Código Penal. E, por fim, 121, que é exatamente o artigo do Código Penal para o crime de homicídio. Simples, lógico e, incrivelmente poderoso para organizar a informação. Certo, já entendemos o como. Mas por que essa precisão toda é tão importante? É aqui que a gente sai da parte técnica e entra no coração da estratégia. Isso não é sobre burocracia, é sobre gerar inteligência. E isso nos leva a este ponto que é, crucial. Essa frase resume tudo. A qualidade dos dados não é uma coisa que a gente conserta depois, não. Ela tem que nascer ali, na fonte, na hora do registro. Se a informação que entra no sistema for ruim, toda a análise que vem depois fica comprometida. 98,25%. É um número que choca, né? E o que ele significa? Isso aí é a porcentagem de campos de altura estimada que foram deixados em branco em um único mês, setembro de 2023. É um dado primário, simples, que se perdeu para sempre. E o pior é que não é um caso isolado. Olha só essa tabela. O problema se repete em vários outros campos que são super importantes. Quase 20% em escolaridade, mais de 17% em estado civil. Cada um desses campos em branco é um buraco na nossa capacidade de entender e combater o crime de forma inteligente. Então, diante desse cenário, o que a gente faz? A resposta está no cuidado, na atenção e em entender a importância de cada campo. Vamos ver na prática a diferença que um preenchimento bem feito pode fazer? E essa comparação ilustra a questão de forma brilhante. De um lado, um formulário cheio de ignorado ou com dados genéricos. É rápido de fazer, claro, mas é inútil para gerar inteligência. Do outro lado, o mesmo formulário, mas com informações precisas, profissão, estado civil, data de nascimento certinha.
A diferença entre um dado perdido e uma informação valiosa está nesse cuidado. E o mesmo vale para as características físicas. Essa parte do sistema não está lá de enfeite. Uma cicatriz, uma tatuagem, um sinal particular. Qualquer coisinha dessas pode ser a chave para identificar um suspeito e conectar crimes que, de outra forma, iam parecer totalmente isolados. Cada detalhe é uma pista em potencial. Mas a gente sabe que o trabalho na rua nem sempre é simples. Vamos ver agora como essa lógica se aplica naquelas situações que pedem um pouco mais de atenção, os casos específicos e as regras que guiam o registro no dia a dia. Existem algumas regras de ouro aqui. Primeiro, quando tem mais de uma infração, a gente sempre prioriza a mais grave para a codificação principal. Segundo, o código outra só deve ser usado como último recurso, quando não tem jeito mesmo. E terceiro, que é fundamental, não duplicar registros para o mesmo fato. E o que fazer naqueles cenários mais específicos? Se o crime aconteceu em outro estado, o endereço que vai no registro é o do local do fato, não o de onde a pessoa está registrando. Se a prisão acontece bem depois da ocorrência inicial, a gente usa um código específico de averiguação, para não duplicar o crime nas estatísticas. E sim, ocorrências antigas, mesmo de dias ou anos atrás, devem ser registradas normalmente. Olha só este exemplo prático da regra do outro estado. Um roubo que aconteceu na Avenida Atlântica, em Copacabana, lá no Rio, sendo registrado aqui em Minas. O sistema permite colocar o endereço correto, garantindo que a estatística daquele crime vá para o lugar certo, sem bagunçar os dados locais. Com isso, a gente vai chegando ao final da nossa análise. Vimos o porquê, o como e o que fazer. Agora é hora de conectar todos esses pontos e reforçar a grande missão que existe por trás de cada tela do Reds. Então, o que a gente viu hoje nos mostra um caminho bem claro. Tudo começa com a padronização. Ela é a base da estratégia. Essa base permite que a codificação correta funcione como uma ponte, transformando a realidade em dados úteis. Mas a força dessa ponte depende totalmente da qualidade da informação lá no comecinho. No fim das contas, cada campo preenchido, cada detalhe registrado é mais um tijolo na construção de uma segurança pública mais forte e inteligente. E isso nos deixa com uma reflexão final. Pensa comigo. Cada campo preenchido é um dado, e cada dado é uma peça de um quebra-cabeça gigantesco que revela os padrões da criminalidade. A pergunta que fica é: com o nosso trabalho diário, a gente está garantindo que todas as peças estejam lá, para que a gente consiga ver a imagem completa? Se esse vídeo te ajudou, segue o canal Direito Interativo para não perder os próximos conteúdos. Obrigado por assistir. Bons estudos, boa preparação, e te espero no próximo vídeo.